Pessoal, o Flamengo volta a jogar na quinta-feira pelas quartas da Copa do Brasil contra o Bahia. Você vai ver ao vivo na Globo depois de Mania de Você. E o atacante Gonçalo Plata, que ainda não vai poder estrear, foi apresentado pelo clube. A sobra pro Plata, na trave! 2 anos depois da Copa do Catar, o camisa 19 do Equador virou 45 no Flamengo. Gonçalo Plata foi apresentado. Haviam outros equipos interessados em mim. O atacante disse que recebeu sondagens e propostas de outras equipes brasileiras, mas quando pôs na balança, ficou difícil não escolher o Flamengo. Pensei, decidi em estar aqui. Plata surgiu no Independente Del Valle, passou por Portugal, Espanha e estava no Al Sadd, do Catar. No Flamengo, foram apenas 4 dias de treino até agora, suficientes para sentir a diferença de ritmo que vai encontrar por aqui. Me falaram que aqui jogam muitos partidos durante o ano. Plata afirmou que a intensidade no Brasil é muito forte e a melhor maneira de se adaptar é treinando com os companheiros, todos jogadores de alto nível. O novo reforço não foi inscrito a tempo para estar à disposição de Tite para o jogo de quinta-feira contra o Bahia pela Copa do Brasil, mas está regularizado e pode estrear domingo no clássico contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. As notícias são boas para o jogo com Bahia. Léo Pereira, recuperado de uma torção no joelho, já treina com o grupo. Arrascaeta e Gabigol foram a campo ontem e trabalharam com bola. De La Cruz ficou na academia. O Flamengo corre contra o tempo para que os 3 tenham condições de jogo na quinta-feira. Fabrício Bruno e Gerson, que estão com a seleção brasileira, que hoje enfrenta o Paraguai pelas eliminatórias da Copa, têm presença garantida. Já Gonçalo Plata vai ter de esperar, sem deixar de sonhar com o dia da estreia. Vai ser um dia muito especial para mim. Cheguei! E comigo, jogo aberto. Bom dia para todo mundo! A seleção brasileira tenta embalar nas eliminatórias da Copa de 2026. O desafio desta noite é contra o Paraguai em Assunção. E para somar mais uma vitória, o técnico Dorival Júnior deve apostar no trio de ataque do Real Madrid: Vini Júnior, Rodrigo e Endrick. Com Endrick entre os titulares, Brasil enfrenta o Paraguai em Assunção, tentando embalar nas eliminatórias. E Dorival Júnior faz uma promessa. Nós ainda estamos devendo, eu tenho consciência disso. Em termos de entrega, não. Entrega, eu acho que nós deixamos tudo em campo que a equipe poderia. E podem esperar que nós estaremos na decisão da Copa do Mundo. Podem me cobrar. Opa! Muita empolgação para pouca história, hein? Tem que mostrar mais competência ainda, hein, Inter? Calma, né, Roger? Matematicamente, né, ainda há pontos, né, para ser o primeiro. Quero só ver amanhã, não vou pensar nisso, não é? Tem boa notícia, mas não é pro meu Colorado, é pro Flamengo. O Mengão ontem aproveitou para apresentar o Gonçalo Plata, jogador equatoriano, e recebeu 2 grandes notícias. Arrascaeta e Gabigol estão liberados para a Copa do Brasil, jogo de volta diante do Bahia. O 4º reforço do Flamengo nesta janela foi apresentado. O equatoriano Gonçalo Plata assinou com o rubro-negro por 5 temporadas. Ele chegou a ser alvo do Corinthians, mas escolheu vestir rubro-negro. É um dos mais grandes, não lo dudei. Como tu dizes, é um dos maiores. Haviam outras equipes interessadas em mim, mas é muito difícil colocar na balança o que é Flamengo e os outros. Então não pensei, só decidi estar aqui. Eles fizeram o possível, eu fiz o possível e aqui estou graças a eles. Eles fizeram o possível. Ele escolheu estar no Flamengo. Claro que o Flamengo se colocou forte na negociação, o Flamengo o tempo todo, eu acho que foi contundente nas ações. Mas eu quero deixar um agradecimento aqui aos empresários e principalmente ao jogador, porque foi uma escolha dele estar no Flamengo. O clube carioca desembolsou cerca de 24 milhões de reais por um pouco mais de 30% dos direitos do jogador junto ao Al Sadd. A compra integral do atleta será fechada em quase 52 milhões. A adaptação ao futebol brasileiro parece que vai ser rápida. O jovem de 23 anos está recebendo apoio do experiente zagueiro Davi Luiz. Me encontrei a Davi Luiz cantando aí e lo que viendo e aí começamos a falar.
Encontrei com o Davi Luiz cantando e começamos a conversar. Ele me disse que tudo que eu precisar aqui no Brasil, posso contar com ele. Fiquei muito feliz com isso. O Arrascaeta também falou comigo, já fiquei mais tranquilo. Sei que minha adaptação vai ser boa. Ele acompanhava o futebol brasileiro e o Clube da Gávea nos torneios internacionais. Inclusive quando o Vinícius Júnior ainda atuava por aqui. Veo vídeos em YouTube dele que ha estado aqui. Eu assistia muito o Vinícius quando ele estava por aqui. Vejo sempre os vídeos dele jogando pelo Flamengo, o que fez para ganhar a torcida aqui, para poder fazer o mesmo. Ver Libertadores que jogaram e foram campeões. Por onde Gonzalo Plata vai atuar? Bom, aí é com o Tite. Quando eu falei com ele, a verdade é que treinador muito respeitado, privilegiado. Quando falei com ele, sabia que era um treinador respeitado e sou privilegiado de poder jogar para ele. Me deu confiança quando cheguei, no campo, me deu muito mais. A partir daí, disse onde gostaria de jogar, mas a decisão é dele. Onde me coloquem, vou tentar fazer o melhor possível. O que ele quer mesmo é jogar no Maracanã. O atacante está ansioso por esse momento. Regularizado, ele pode fazer a estreia no estádio no próximo domingo contra o Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro. Só vendo o vídeo já fico arrepiado. Imagino estar lá com todos gritando, cantando, poder fazer um gol no Maracanã e que todos gritem. A verdade é que vai ser um dia muito especial para mim. Vai ser um dia muito especial para mim. Já para quinta-feira, pela Copa do Brasil, diante do Bahia, Plata está fora porque não foi inscrito a tempo nesta fase do torneio. Por outro lado, o Tite recebeu boas notícias. Gabigol e Arrascaeta estão recuperados dos problemas na coxa e treinaram normalmente com o grupo. O zagueiro Léo Pereira também está apto depois de uma entorse no joelho. Só falta mesmo De La Cruz participar das atividades. E o atacante Pedro, que só volta em 2025, vai passar por cirurgia no joelho no fim desta semana. Aos poucos, o departamento médico vai esvaziando e Tite ganhando novas opções. Palavras do capitão Danilo. Tudo isso lá no nosso YouTube, internet, canal Jogo Aberto. Na sequência, vamos falar sobre isso também ao vivo. Depois da viagem até o Paraguai, já está instalada, atualizada, como sempre, a nossa Luísa Oliveira, para trazer as informações da equipe do Dorival Júnior. Luísa, para você um ótimo trabalho aí no Paraguai, em Assunção, e que a seleção também traga uma bagagem bem positiva, não é mesmo? Tudo bem? Oi, Renata, tudo bem com você? Tudo bem com o Denilson? Podia trazer esse pagodinho aqui pra cá também, né? Aqui tá faltando um molejo, um pagodinho que a gente gosta também. Renata, a seleção chegou ontem, a gente vai ver logo mais como foi essa chegada, mas já estamos aqui no palco da partida, no estádio Defensores del Chaco, lendário estádio de quase 110 anos. Ó, vocês estão vendo por aqui, por enquanto, tudo muito tranquilo, apenas um pessoal trabalhando. Agora há pouco eu vi uma galera pintando ali a fachada, estão dando aquele talento para o negócio ficar bonito logo mais. E os paraguaios estão muito animados com essa partida. Eu estava aqui esperando para entrar e aí eles passam, vai dar Paraguai, vai ser 2-1, 3-1, falam o placar. Então este é o clima, muito pela mudança de técnico que eles tiveram. O Gustavo Alfaro assumiu, vem de um empate com o Uruguai, então estão animados. Até por isso, esgotaram os ingressos para hoje à noite, as entradas estão esgotadas, capacidade mais ou menos para 40 mil pessoas. Agora só tem ingressos para o setor visitante, ou seja, para o setor da torcida brasileira. Mas o Brasil também chega com mais confiança, né? Depois da vitória contra o Equador, tirou aquela pressão, aquele momento difícil, aquele mau humor, até que o Danilo comentou ontem na entrevista coletiva, e chega mais animado para essa partida, podendo conquistar a segunda vitória seguida nas eliminatórias, o que não acontece há um ano. Mas ainda nesse jogo contra o Equador ficou aquela sensação de que o desempenho poderia ter sido melhor, né? Foi um pouco aquela coisa de que venceu, mas não convenceu. E até pensando nisso, o técnico Dorival Júnior vai promover uma mudança no ataque. Aliás, uma mudança muito esperada por muitos, hein? Endrick no ataque. O Dorival Júnior, ele sente falta de um homem centralizado que ataque um pouco mais o espaço ali na última linha. Ele sente falta dessa presença maior no ataque, mas ainda com mobilidade.
por isso ele vai colocar o Endrick ali no ataque como esta referência. E em relação ao último jogo, Luiz Henrique sai da ponta direita, o Rodrigo cai por aquele lado do ataque e Vinícius Júnior do outro lado. Em relação ao restante do time, ele gostou do que viu no primeiro tempo, então vai manter a equipe. Agora, já avisou, tenham paciência porque por enquanto não vai ter espetáculo. Expectativa de um jogo pegado, físico. Agora, Renata, você comentou sobre a chegada da seleção brasileira. É o que a gente vai acompanhar agora. Como a seleção chegou e como vai para esta partida de logo mais. Vamos ver. O sol já se escondia e a noite dava as caras quando a seleção brasileira chegou em Assunção. Foi um dia longo para quem fez questão de apoiar o time. A gente saiu de São Paulo lá na quinta-feira, paramos em Curitiba, aí saímos de Curitiba, paramos em Foz, viemos para cá. O importante é criar conexão de novo, é ter a confiança, é saber que a gente sempre vai estar aqui apoiando eles incondicionalmente, então é isso que vale, a gente mostrar o apoio da torcida brasileira e da nação brasileira. Um dia longo também para Dorival Júnior e o professor ainda tinha mais um compromisso, atender os jornalistas. Ele iria confirmar Endrick como titular? Uma possibilidade que existia já anterior para a primeira partida, né, que nós atuamos agora, não aconteceu. Mais uma vez, eu senti muita falta de um homem ali, não de referência, mas um homem um pouco mais centralizado, mais próximo, que busque atacar os espaços que são deixados pela última linha adversária. O Endrick tem essa característica, naturalmente que precisa de uma adaptação ainda, basicamente a essa função, mas ele é o jogador que mais se aproxima dessa condição. A última partida que ele começou jogando foi na eliminação da Copa América para o Uruguai. Contra o Equador nem entrou. Pode ser o início de uma sequência esperada por muitos. O restante do time deve seguir o mesmo, com Alisson no gol, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana, André, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, Rodrigo, Vinícius Júnior e ele, Endrick. Ao menos a pressão diminuiu após a vitória sobre o Equador em Curitiba. Não por muito tempo. Essa pressão ela não diminui em momento nenhum, podem ter certeza disso. O Brasil encerrou uma sequência de 4 jogos sem vitória nas eliminatórias e agora é o 4º colocado com 10 pontos. O adversário é o 7º colocado com 6 pontos e só marcou um gol até agora. Mas pode ser um novo tempo. O técnico argentino Gustavo Alfaro estreou no empate contra o Uruguai. Entendemos que não podemos ter nenhuma classe de desconcentração. Entendemos que não podemos ter nenhuma desconcentração pela capacidade individual que tem o Brasil. Precisamos estar atentos aos detalhes, no que pode acontecer. Mas nós também temos nossa capacidade e já mostramos algumas coisas na partida do Uruguai que são muito boas nesse sentido. Ele tem problemas. Gustavo Gomes, suspenso, dá lugar a Balbuena. Bobadilla deve ganhar a vaga de Cubas com uma lesão no ombro. A equipe deve ir a campo com Gatito Fernandes, Gustavo Velasquez, Fabián Balbuena, Alderete e Júnior Alonso. Damián Bobadilla ou Cubas, Matias Villasanti, Diego Gomes e Miguel Almiron. Isidro Pita e Júlio Enciso. O último jogo da seleção contra o Paraguai traz boas lembranças. 4-1 na Copa América. Mas por aqui ninguém espera a vida fácil. Certeza que vai ser um jogo muito difícil, muito truncado, com muita falta, muito encontro físico. Não adianta nós criarmos uma ilusão ao torcedor. Olha, nós sairemos dando espetáculos e resultados. É mentira. O Brasil tenta encontrar o melhor futebol e embalar nas eliminatórias. Mas a caminhada ainda é longa para que a seleção volte a ser o que já foi um dia. Hoje está um passo atrás. É o que diz o capitão Danilo. No momento a gente está um passo atrás justamente por isso, porque a gente teve muita instabilidade. A gente, quando eu falo a seleção brasileira no geral, né, teve muita instabilidade, muitos nomes, treinadores, estratégias, planos, jogadores. Demorou a pensar um caminho que ia ser uma total renovação, não ia ser, ia se manter uma equipe, não ia. Então, assim, perdeu-se tempo em relação a isso e faz com que a gente esteja certamente um passo atrás daquilo que são as principais potências hoje em campo, eu diria, mas tudo isso porque o nosso conjunto ainda não está bem feito, digo conjunto, matéria-prima, organização e planejamento. Agora sim, com o Dorival, e desde que ele entrou em março, as coisas começaram
a entrar por um caminho onde se pode falar que existe um planejamento claro e bem feito, mas ficou a desejar, isso está bem claro, eu já falei isso para o presidente, e está bem claro que depois da Copa do Mundo a gente perdeu tempo e isso faz com que a gente esteja um passo atrás, certamente. E sim, nesta trajetória alguns erros podem ser cometidos. Lembra que o Danilo discutiu com um torcedor na arquibancada da Copa América? Eu gostaria de voltar um pouco no jogo de estreia da Copa América. Eu gostaria de pedir desculpa a todo torcedor que se sentiu ofendido com aquele meu encontro com o torcedor ao fim da partida. Acho que o futebol é totalmente passional, é um esporte onde as emoções são sempre à flor da pele. E o torcedor mais ainda tem o direito de cobrar, de criticar, de expor ali seus pensamentos. Eu sou humano e reconheço que naquele momento ali eu tive uma atitude que, como atleta, como pai, como capitão da seleção brasileira, não era a atitude que deveria ter acontecido. Então eu queria falar sobre isso, pedir desculpa aqui, né, em frente às câmeras, porque eu acho que é muito importante reconhecer também através de atitudes e me colocar à disposição e vulnerável nesse assunto, refletir muito em relação a isso. E, sem dúvida nenhuma, não foi a melhor atitude que eu tomei. Mas o Dorival promete. Este cenário vai mudar e muito. E podem esperar que nós estaremos na decisão da Copa do Mundo. Podem me cobrar. Começa pelo final, hein? Rapaz. Falou que podem cobrá-lo, que o Brasil estará na decisão da Copa do Mundo. A Copa mais inflada, com mais seleções de todos os tempos. Não será uma tarefa tão simples. Loirão do céu. Da seleção brasileira, o Endrick estava como titular. E aí acabou mudando, enfim, de última hora. E aí entrou o Luiz Henrique. Não acho que o Luiz Henrique tenha feito uma estreia ruim. Pelo contrário. Acho que o começo do jogo foi bom para ele. Depois, obviamente, ele deu uma oscilada durante a partida, como toda a seleção brasileira, mas aí a gente está nesse processo ainda de oportunidades. O Endrick é um jogador que vem correndo por fora, não é um titular absoluto, inclusive o Dorival vem falando muito com essa questão de paciência com o próprio Endrick. Trio do Real Madrid, isso ajuda a seleção porque ele já tem entrosamento, apesar que Rodrigo e Vini Júnior se conhecem mais. Ajuda, Loirão, não vou dizer que não, ajuda, estão ali já há algum tempinho treinando juntos. É um ataque diferente, um ataque mais leve, né? O Endrick também não é só a referência de área, eu acho que até é a segunda especialidade do Endrick, né? Um jogador que sai um pouquinho mais da área, gosta de pegar essa bola mais de frente. Eu acho que pode ser interessante esse ataque um pouco mais móvel. Quem será que vence a partida? Temos essa pergunta, essa enquete rolando e vamos mostrar aqui no nosso telão gigantesco, não é telão grandão mesmo. Telão. Esse não é só o nome, ó. Qual é o seu palpite para o jogo de hoje das eliminatórias? E por enquanto, ó que bacana, o Brasil vai levando a melhor com 66,67% dos votos de quem está participando. O empate, ó, começa a variar, né? O Paraguai está ali aparecendo com 25%, o empate 15,38%, já caiu um pouquinho o Brasil. E a sua opinião, Dedê? A opinião é que o Brasil ganha, não acho que vai ganhar com facilidade, não acho que vai ser um placar elástico, mas acho que o Brasil consegue vencer fazendo um futebol melhor do que foi feito contra o Equador. Silva no Fluminense, Bernard no Galo, Jamal Lia, os irlandeses do Norte no São Paulo, Alário e Borré no Inter, o dinamarquês Bright White no Grêmio, o suíço Maxi Domingues e Felipe Coutinho no Vasco. Ainda Felipe Anderson no Palmeiras, Luciano Rodrigues no Bahia, além dos que mais contrataram, o Botafogo, que trouxe Alex Telles e gastou uma bela grana em Vitinho, Almada, Matheus Martins e Luiz Henrique. Ainda o Flamengo, que também investiu forte em Alexandro, Carlos Alcaraz e Gonzalo Plata.